A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Se você é novo no canal e gosta desse conteúdo, se inscreve para receber as notificações dos novos vídeos que nós vamos gravando e postando aqui no canal. Se você não acompanhou a série de Marcos, na seção de playlists tem uma playlist com todos os vídeos que foram gravados do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos gravar esse capítulo 16 e logo depois já vamos incluir na playlist. Então, quem tiver interesse em estudar só o Evangelho de Marcos, vai ter ali a playlist com todos os capítulos, inclusive esse de hoje. Dito isso, vamos à leitura. Marcos capítulo 16 fala a respeito da ressurreição de Jesus e das suas últimas instruções aos discípulos antes de subir aos céus. Então, vamos ler aqui o versículo 1. E passado o sábado, esse sábado é o sábado que os católicos chamam de o sábado de Aleluia. É o sábado em que Jesus esteve morto na terra antes dele ressuscitar. Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Uma outra curiosidade nesse versículo 1 é que Marcos fala de Salomé. Os outros evangelistas usam o nome de Joana. Segundo os estudiosos, é provável que essa Salomé que Marcos menciona seja a Joana que é mencionada em por outros evangelistas. Aí vem aqui no versículo 2: E no primeiro dia da semana, no caso que era o domingo, né? Foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. Versículo 3: E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Versículo 4: E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Versículo 5: E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Versículo 6: Porém ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Versículo 7: Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Versículo 8: E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Versículo 9: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Versículo 10: E partindo ela, anunciou a aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Versículo 11: E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Versículo 12: E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Versículo 13: E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Versículo 14: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Versículo 15: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas.
Versículo 18: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Versículo 19: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Versículo 20: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, esse texto conta, como eu falei no princípio do vídeo, sobre a ressurreição de Jesus e as últimas instruções que ele passou para os seus discípulos. O tema da ressurreição de Jesus também é tratado pelos outros evangelistas. Mateus trata sobre a ressurreição de Jesus no capítulo 28, Lucas trata a respeito da ressurreição de Jesus no capítulo 24. São os últimos capítulos desses evangelhos, assim como Marcos também trata da ressurreição de Jesus no capítulo 16, que é o seu último capítulo. Agora, o evangelista João trata a respeito da ressurreição de Jesus no penúltimo capítulo, no capítulo 20. E ele traz, no último capítulo, que é o capítulo 21, uma informação de que Jesus operou o milagre da pesca maravilhosa, em que os discípulos pescaram 153 grandes peixes quando estavam no mar da Galileia, que também é chamado como mar de Tiberíades. João, inclusive, menciona esse nome, mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades, ele é, na verdade, um ponto específico do mar da Galileia. O mar da Galileia, ele é bem amplo, ele é bem extenso e tem, em cada parte desse mar, ele vai recebendo nomes diferentes. Em uma parte, ele é chamado de Lago de Genezaré e em outra parte, ele é chamado de Mar de Tiberíades. Então, João, no capítulo 21, conta que lá no mar de Tiberíades, Jesus apareceu a eles, eles não haviam pescado muitos peixes e Jesus disse para eles que lançassem a rede para a direita. Conseguiram pegar 153 grandes peixes. Jesus jantou com eles e depois teve uma conversa com Pedro. Foi aquele momento em que Jesus perguntou para Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E aí Pedro respondeu na primeira vez que sim, amo. Na segunda vez ele respondeu sim, amo. Na terceira vez ele respondeu: o Senhor sabe que te amo. E Jesus fez isso com Pedro para que ele tivesse a oportunidade de dizer a ele que o amava por 3 vezes, mostrando que Jesus realmente perdoou a Pedro pelo fato dele ter negado a Jesus 3 vezes antes dele ser crucificado. Apresentado esse panorama geral, quando você lê o Evangelho de Mateus no capítulo 28, o de Lucas no capítulo 24, o de Marcos aqui no capítulo 16, que nós acabamos de ler, e o capítulo 20 do evangelista João, nós vemos que existem algumas informações que mostram que Jesus apareceu para os seus discípulos em Jerusalém e depois ele apareceu novamente para eles quando eles estavam na Galileia. O próprio capítulo 21 de João, quando fala que eles estavam no mar de Tiberíades, mostra que eles estavam na Galileia. O evangelista Lucas conta que quando Jesus ressuscitou, 2 discípulos, um deles que se chamava Cleopas, eles estavam indo pelo caminho de Emaús, que era uma região do campo, como Marcos aqui relatou, que Jesus apareceu para 2 deles que estavam no caminho para o campo. Nós vemos aqui, no versículo 12, Vou colocar aqui em cima, E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Quando nós abrimos o capítulo 24 de Lucas, nós vemos Jesus aparecendo para esses 2 discípulos que estavam indo pela estrada de Emaús. E um desses discípulos se chamava Cleopas, né?
E o texto de Lucas, capítulo 24, fala que depois que eles tiveram esse encontro com Jesus, eles voltaram para Jerusalém e anunciaram aos discípulos que tinham visto Jesus. E nós vemos aqui que depois disso, Jesus apareceu para os 11 em Jerusalém, quando eles estavam assentados ali juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, porque a dureza do coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Nós vemos que Jesus primeiro apareceu para Maria Madalena e para as mulheres. O capítulo 20 de João conta que Jesus apareceu para Maria Madalena. Lendo o capítulo 24 de Lucas, nós vemos que Jesus apareceu para Maria Madalena e para as mulheres que estavam com ela. E nós vemos ali que nesse primeiro encontro que Jesus teve foi com ela, com as mulheres. Depois, o evangelista Marcos conta que Jesus apareceu para os 2 discípulos que estavam na estrada de Emaús. E depois, o evangelista Marcos informa que depois Jesus apareceu para os 11 discípulos. Então, essas informações, elas dependem da leitura em conjunto de Marcos, capítulo 16, com Mateus, capítulo 28, com Lucas, capítulo 24, com João, capítulo 20. Mas, especialmente para uma meditação espiritual aqui, do capítulo 16, fazendo alguns apontamentos para esse vídeo. Primeiro, o primeiro ponto é, Jesus disse que ele era o Filho de Deus, que ele havia encarnado e assumido a forma de homem com a finalidade de vencer o pecado, com a finalidade de sofrer por nós, sofrer o que nós vivemos na terra e depois morrer sem pecado para trazer a salvação para nós. Quando Jesus ressuscita, ele prova que ele realmente era o Filho de Deus. Ele mostra para os seus discípulos que aquilo que ele havia dito realmente era verdade. E quando ele ressuscita, ele mostra que ele tem poder de cumprir aquilo que está escrito no livro do Apocalipse, que aqueles que morrerem com ele ressuscitarão com ele. Aqui no canal nós já fizemos o estudo da carta que Paulo escreveu para os Tessalonicenses. Na primeira carta que Paulo escreveu para os Tessalonicenses, no capítulo 4, ele fala que os que morrem ficam adormecidos, mas quando o Senhor voltar, na sua segunda vinda, para arrebatar a igreja, primeiro os que morreram, que estão adormecidos, ressuscitarão e encontrarão o Senhor nos ares, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados. Jesus, quando se despediu dos seus discípulos, ele subiu aos céus, sendo visto pelos seus discípulos enquanto subia aos céus novamente. Então, quando isso aconteceu diante dos discípulos, isso que eu estou falando está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Então, o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, mostra Jesus falando para os discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém, que eles receberiam a virtude do Espírito Santo e que eles seriam testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria e até os confins da terra. E o texto de Atos, capítulo 1, revela que enquanto ele dizia isso, que eram as suas últimas palavras, ele foi subindo. Houve a sua ascensão aos céus, ou seja, a sua subida. E os discípulos viram isso acontecendo. Então, Jesus deixou esse sinal dele ressuscitar e dele subir aos céus diante dos discípulos para que eles tivessem confiança e fé de relatar, de escrever as coisas que eles anunciaram sobre o arrebatamento, sobre a segunda vinda dele. Tanto que João, quando fala a respeito desse assunto, ele mesmo era um dos discípulos de Jesus que presenciou esse fato. Então ele podia, estou falando de João,
porque João foi aquele que depois, o evangelista João depois foi preso quando estava mais velho, e ele ficou preso na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos ele recebeu as revelações que fazem parte do livro de Apocalipse, onde existem os relatos das coisas futuras que Deus, já sabendo que vão acontecer, foram reveladas para João. Então João, tendo visto Jesus ressuscitado, tendo visto Jesus subindo novamente aos céus, tem tranquilidade de escrever as visões que ele recebeu quando estava na ilha de Patmos, quando estava mais velho, para deixar anotado para nós, para as futuras gerações, aquilo que há de acontecer, aquilo que há de vir. Então Jesus, a ressurreição de Jesus, ela tem esse poder, esse significado. Quando o capítulo 16 e os capítulos 28 de Mateus, 24 de Lucas e 20 de João falam sobre a ressurreição de Jesus e mostram que ele realmente apareceu para várias pessoas depois dele ter morrido, eles mostram, são 4 testemunhas, dizendo de outras testemunhas que também viram Jesus ressuscitado. Em outras palavras, estamos dizendo que Jesus realmente, verdadeiramente é o Filho de Deus. E esse é o primeiro ponto. Então, o segundo ponto é, quando as mulheres foram até o sepulcro, no caminho, elas ficavam pensando, versículo 3, diziam umas às outras, quem vai revolver a pedra? Porque a pedra era muito grande, fala o versículo 4. Nesse versículo 3 e nesse versículo 4, nós extraímos a seguinte aplicação: não há nada que seja tão grande que possa servir como obstáculo para atrapalhar o propósito de Deus. Era propósito de Deus que Jesus ressuscitaria. No capítulo 28 do Evangelho de Marcos, nós vemos que ele é o único que relata que o sepulcro de Jesus ficou guardado por soldados romanos, porque o sumo sacerdote e aqueles que haviam condenado Jesus combinaram que antes que alguém venha e diga que ele de fato ressuscitou, vamos colocar guardas para vigiar que nenhum dos seus discípulos venham e tirem a pedra e digam depois que ele ressuscitou, porque isso seria pior do que tudo que já aconteceu. E o texto de Mateus fala que houve um terremoto. Então, quando Deus tem um propósito, ninguém pode proibir que aquele propósito aconteça. Deus faz acontecer terremoto para arrancar o teu inimigo, para tirar aquelas pessoas que estão ali para impedir o propósito de Deus na sua vida. Como Deus fez aquele terremoto acontecer para que eles fossem embora. E depois o próprio Deus vem e arranca a pedra, porque ele move os céus, ele move a terra, ele tem poder e governo sobre tudo. Aqui no Evangelho de Marcos, nós lemos no capítulo 11, quando nós gravamos o capítulo 11, ali conta que Jesus disse para uma figueira que de ti não nasça mais nenhum fruto. Que no dia seguinte, quando eles estavam indo do caminho de Betânia para Jerusalém, Pedro disse, olha a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. E aí Jesus disse, eu vos digo que se tiverdes fé, direis para esse monte, para essa montanha que vá para o mar, e isso se fará. Então Jesus estava dizendo, quando você tem fé para que Deus faça alguma coisa e aquele propósito está em consonância, está em concordância com o plano de Deus, Deus realizará. Estava em concordância que Jesus ressuscitaria. Então, aqueles soldados, vendo o terremoto, correram. Deus colocou um anjo para arrancar a pedra. Não está escrito na Bíblia que foi um anjo que arrancou a pedra. Isso é uma imaginação minha. Pode ser que Deus tenha simplesmente movido aquela pedra. Pode ser que o próprio Senhor Jesus tenha dito, pedra, saia daqui e abra-se a porta. Porque
Se Jesus disse para Pedro, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, se vocês disserem para essa montanha que saia daqui e vá para o mar, e vocês tiverem fé, isso acontecerá? Então, nós podemos imaginar, acreditar que o próprio Senhor Jesus pode ter, logo que ressuscitou, ter dito: pedra, saia dessa porta e vá para lá, porque agora eu vou sair e me revelar ressuscitado. E isso pode ter acontecido porque ele era o Senhor Jesus e é o Senhor Jesus e será eternamente o Senhor Jesus. E a pedra era muito grande. Então, não importa qual é a pedra que está no seu caminho. Talvez você esteja passando por um problema na sua vida familiar, na saúde de algum parente. Talvez você tenha um problema no seu trabalho. Talvez você esteja com uma dívida muito grande. Você olhe para a dívida e pensa: eu não tenho como saldar essa dívida. Coloca essa pedra que está no seu caminho na mão de Deus. Começa a pedir a Deus com fé que Ele te dê uma solução. Ele vai colocar pessoas no seu caminho para falarem a você como resolver. Ele pode falar diretamente ao seu coração para que você encontre a luz. Ele pode iluminar os seus pensamentos para que você consiga ver de maneira clara qual a melhor saída, a melhor resposta. Mas vai orando, falando com Deus, colocando esse problema, essa pedra, por maior que ela seja, diante de Deus, com fé. Porque como Jesus disse em Marcos 11, se você tiver fé, você vai dizer para essa montanha: saia daqui e vá para o mar, e isso se fará. Então, se você tiver fé, você vai dizer: essa dívida, esse problema de saúde, essa situação vai ser resolvida em nome de Jesus, e isso se fará. Pode ser que não aconteça como no milagre de Jesus, que talvez tenha dito: pedra, sai da minha frente. A pedra imediatamente saiu. Mas é certo que o Senhor vai trabalhando e as coisas vão se resolvendo enquanto você vai expressando e manifestando a sua fé nele. Agora vamos para o versículo 5. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Essa descrição que Marcos apresenta desse jovem nos faz entender que se trata de um anjo. Porque quando o texto fala a respeito de anjo, lá no livro de João, quando fala que Maria viu dois anjos, né, eles são retratados como aqueles que vestem roupas brancas. Então, é provavelmente um anjo. E o anjo, qual é o papel do anjo? O anjo, ele tem um papel que é trazer as mensagens de Deus. Esse é o papel dos anjos. Eles são ministros de Deus sobre a terra. Então eles falam a respeito das mensagens de Deus. O anjo, ele é um mensageiro. Então ele trouxe uma mensagem para elas. Não vos assusteis, vocês estão buscando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, e ele já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Então ele é o mensageiro. E a mensagem que ele apresenta para essas mulheres é: ide, dizei a seus discípulos, no versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Marcos é o único evangelista que fala que esse anjo disse para elas assim: dizei a seus discípulos e a Pedro. Marcos, ele dá um destaque para Pedro, dizendo que quando o anjo deu a mensagem para que as mulheres comunicassem os discípulos que Jesus já havia ressuscitado, o anjo deu essa instrução a mais: falem para os discípulos e avisem Pedro especialmente. Muitos pregadores, estudantes de teologia dizem que Marcos, que essa menção especial a Pedro era pelo fato de Pedro ter negado Jesus por 3 vezes. Então, talvez Pedro não se sentisse digno de ver Jesus ressuscitado. Então, aquele anjo, quando trouxe a mensagem para as mulheres, disse para elas: digam aos discípulos e também a Pedro
que apesar de ter negado Jesus, Jesus ainda está preocupado com ele. Então, os outros evangelistas, Mateus, né, e Lucas e João, não apresentam essa informação. Eles dizem que Jesus disse para que elas informassem aos discípulos que ele ia adiante deles na Galiléia e que os veria. Mas Marcos é o único evangelista que traz essa informação, que o anjo destacou Pedro. Por que Marcos traz essa informação? Marcos traz essa informação porque ele caminhou junto de Pedro. Tanto que o próprio Pedro, quando escreve a sua primeira carta, faz menção a Marcos. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 13, na saudação final da carta, Pedro diz assim: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Então nós vemos que esse Marcos, ele era o João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, que fez a primeira viagem missionária juntamente com Paulo. Esse Marcos, que é o evangelista Marcos. Então, esse Marcos, que era o sobrinho de Barnabé e que fez a primeira viagem juntamente com Paulo e Barnabé, que está registrado em Atos dos Apóstolos no capítulo 13 e que depois voltou para Jerusalém e não quis prosseguir a partir da ilha de Pafos, ele voltou para Jerusalém, ele teve contato com Pedro. E do contato que ele teve com Pedro, ele obteve as informações que permitiram que ele escrevesse esse evangelho. Então, é por esse motivo que ele deve ter anotado no evangelho dele que o anjo disse para as mulheres que houve uma chamada especial para Pedro. Porque talvez, é muito provável que as mulheres, quando contaram para os discípulos que tinham visto esse anjo dentro do túmulo e que era para elas avisarem que Jesus os veria, tenha dito para eles que vimos um anjo e o anjo disse para nós virmos aqui, avisar vocês e avisar Pedro de que ele vos verá. Mas eles não anotaram. Mas Marcos, por ter tido esse relacionamento mais próximo de Pedro, a ponto de o próprio Pedro citá-lo na sua carta, 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, Pedro fala que para os destinatários da sua primeira carta, né, que ele saúda e que também Marcos saúda a igreja, porque Marcos estava com ele. É por isso que Marcos é o único que relata isso. O que nós podemos aplicar desse versículo 7? Por mais que você tenha cometido um pecado, ninguém pode apontar o dedo para você e dizer que você não é digno de Jesus. O Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, muitas vezes as pessoas querem apontar o dedo para nós e nos julgar. Querem dizer para nós, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Pedro negou Jesus por 3 vezes, mas quando o anjo foi enviado para trazer a mensagem para as mulheres de que Jesus os veria, o próprio anjo recebeu a missão de dizer para elas, digam para os discípulos que eu os verei e também a Pedro. Não esqueçam de Pedro. Não esqueçam que, apesar de tudo, eu continuo amando ele. Eu continuo salvando ele. Eu continuo amigo dele. Jesus continua teu amigo. Jesus continua do teu lado. Jesus continua com você. Mesmo que as pessoas apontem o dedo e digam que você fez isso ou fez aquilo, e é ele que justifica você do seu pecado, ele que te justifica, foi por isso que ele morreu, foi por isso que ele ressuscitou, ele morreu para nos dar o perdão dos pecados, e ele ressuscitou
para provar que ele voltará e levará com ele todos aqueles que estão com ele, mesmo que tenham cometido pecados, desde que estejam com ele. Então, se você cometeu algum pecado, peça perdão a Deus, se arrependa, confesse o pecado a ele, e ele já te perdoará e te dará a salvação. Lá no Evangelho de João, no capítulo 21, depois que Jesus jantou com os discípulos, ele foi conversar com Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pedro disse: eu te amo. Então ele fala: apacenta os meus cordeiros. Depois, Jesus perguntou uma segunda vez: Pedro, tu me amas? E aí, Pedro respondeu: eu te amo, Senhor. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou uma terceira vez: Pedro, tu me amas? E aí Pedro, segundo o relato do capítulo 21 de João, ficou um pouco entristecido e disse: tu sabes, Senhor, todas as coisas. Então, Jesus mostrou para Pedro que Pedro tinha cometido um pecado. Qual era o pecado de Pedro? O pecado de considerar-se um super cristão. Muitas pessoas pensam: eu sou super homem, eu sou uma super mulher, a mulher maravilha de Deus. Não existem super cristãos. Todos os cristãos estão sujeitos a cair. Todos os cristãos estão sujeitos ao pecado. Todos os cristãos, por maiores que sejam os cargos que ocupem dentro da liderança eclesiástica ou ministerial, estão sujeitos à queda. Pedro era um dos 3 mais íntimos de Jesus, que eram Pedro, Tiago e João. E ele tinha um pensamento a respeito de si mesmo que era bem maior do que ele de fato era. E ele acreditou quando Jesus disse que morreria, que todos o negariam, que eu não vou negar. Mas ele não conseguiu honrar aquela palavra. Mas mesmo assim, Jesus, quando apareceu, perdoou ele. Deu atenção especial a ele. Deu uma tarefa para o mensageiro, que era esse anjo, dizer: chamem, avise eles que eu os verei, e avise a Pedro também. E depois, conforme o registro de João capítulo 21, Jesus teve a chance deu a Pedro a chance de dizer 3 vezes que o amava, e deu a chance a Pedro de refletir, de pensar. Você percebe agora o que significa o amor? Você percebe agora que você não era tudo aquilo que você pensava que você era? Jesus não estava fazendo isso para envergonhar Pedro. Jesus só queria que Pedro entendesse o quanto nós dependemos do Senhor. No mesmo Evangelho de João, nos últimos capítulos, nós vemos que antes da celebração da ceia, Jesus fez o lava-pés. E Pedro foi um dos que disse: eu não. E aí Jesus disse para ele: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então ele fala: então também as mãos. E Deus falou assim: não precisa, é só os pés. Então nós vemos que não devemos achar que somos muito fortes, porque estamos todos sujeitos ao pecado. E é porque estamos todos sujeitos ao pecado que não podemos e não temos a prerrogativa de apontar o dedo para ninguém e dizer: você pecou, você errou, você caiu. Porque assim como o nosso irmão cai, nós também estamos sujeitos a cair. E é uma imaginação muito tola pensar que nós somos super cristãos, que somos o super-homem cristão, a Mulher Maravilha cristã, porque nós não somos. Nós somos pecadores. E aí vem aqui o versículo 8: e saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e assombro e nada diziam a ninguém, porque temiam. Quando Deus, o versículo 8, nos traz a seguinte aplicação: quando elas viram o anjo e quando elas viram que Jesus estava ressuscitado, elas ficaram assustadas, ficaram impressionadas, que não conseguiam falar nada a ninguém. É assim que Deus faz quando ele opera uma maravilha na vida daquele que acredita nele.
Quando Deus opera um milagre, você fica, mas como foi que isso aconteceu? Não é mesmo que Deus fala e ele faz? E ele realmente, ele fala e ele faz. Se ele prometeu alguma coisa para você e você tem certeza e convicção de que foi ele que prometeu, tenha certeza que você vai ficar como elas ficaram. Jesus falou: eu vou ressuscitar. E elas viram a ressurreição de Jesus e elas ficaram possuídas de temor, elas ficaram possuídas dessa palavra, assombro. Quando Deus tocar na sua vida, você vai ficar com um assombro. Você vai dizer: meu Deus, Deus realmente fala e ele faz. E aí Jesus tendo ressuscitado, versículo 9. E Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Veja, no versículo 9, não importa qual o tamanho da opressão maligna que vem sobre você, Deus tem poder de expulsar qualquer demônio que surja no seu caminho. Ele tem poder de fazer essa obra. Aqui no Evangelho de Marcos, nós vimos, quando meditamos no capítulo 5, que Jesus expulsou os demônios do Gadareno. E no capítulo 9, nós vemos que Jesus expulsou os demônios, uma casta de demônios, por meio do jejum e da oração. Então, quando nós vemos aqui no versículo 9 que Jesus encontrou Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, nós vemos que Jesus tem poder. Não há legião de demônios que possa ficar no caminho de uma pessoa. Tem pessoas que ficam com medo de demônios. Se você tiver oração e jejum e tiver comunhão com Deus, que naturalmente você terá, se você vive em oração e em jejum, você tem comunhão com Ele, você tem essa autoridade. Aqui no próprio texto que nós lemos hoje, nós vemos que Jesus fala isso, né? Adiante, a partir do versículo 15. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Uma aplicação do versículo 10 para a nossa vida é que, vejam, a Maria Madalena, que tinha 7 demônios, partiu para anunciar aos discípulos que estavam tristes e chorando que Jesus havia ressuscitado. É isso que Deus faz por meio de Jesus Cristo na vida daqueles que têm um encontro com Ele. Quando você encontra Jesus, a tua vida fica diferente. Quando você encontra Jesus, você pode até ter sido uma pessoa que estava com demônios, mas de pessoa que estava com demônios, você passa a ser aquela pessoa que anuncia a palavra, que anuncia a mensagem para as pessoas que estão tristes e que estão chorando. E é isso que Deus quer fazer da nossa vida. Ele quer que nós sejamos anunciantes da palavra dele para os que estão tristes, para os que choram, para os que perderam a esperança, para os que não acreditam mais. Versículo 11. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Muitas vezes, aquelas pessoas para quem nós pregamos estão tão tristes, tão chorosas, tão desacreditadas, que quando nós começamos a falar a respeito da palavra para elas, elas não acreditam, elas não conseguem crer, porque elas estão muito fracas. E o que nós devemos fazer quando nós falamos e as pessoas não acreditam? Continuar falando, porque a palavra de Deus fala lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, mesmo que a pessoa não acredite, porque a pessoa está muito triste, muito mal, continue anunciando. Porque enquanto você anuncia, a fé da pessoa vai sendo alimentada. E vai chegar o momento que vai acontecer o que aconteceu aqui, que depois Jesus se manifestou a eles. Vai chegar o tempo em que a tudo que você disse
que é a palavra de Deus, vai produzir o resultado e o Senhor vai honrar o teu trabalho de ter anunciado o nome dele e vai aparecer para essas pessoas. E então elas crerão e elas dirão: verdadeiramente tudo aquilo que você disse sobre a palavra era verdade. Versículo 13. E essas pessoas que não acreditaram na sua palavra no primeiro momento, mas depois receberam a manifestação de Deus, vai acontecer com elas o que aconteceu aqui, no versículo 13. E indo estes, que eram os que não tinham crido, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Esses para quem você prega hoje, que não acreditam, que quando chegar o tempo de Deus vão ver a manifestação de Deus na vida deles, vão ser os que depois vão anunciar a palavra aos outros. E os outros também não vão acreditar, mas eles vão ter a experiência que tiveram com vocês, que pregaram para eles e insistiram. E eles vão insistir e vão fazer a mesma coisa com os outros. E os outros também vai chegar o tempo dos outros ouvirem a palavra e crescerem também. Aí vem o versículo 14. Finalmente, ele apareceu aos 11. Finalmente, o Senhor aparecerá para todos os que ouvirem a palavra dele. E finalmente, vai haver o final dos tempos, que está profetizado lá em Apocalipse, que está relatado na palavra de Deus, que o próprio Jesus disse, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o sermão escatológico, que haverá o fim dos tempos, que ele voltará para buscar o seu povo. Finalmente, ele voltará para buscar a sua igreja e vai lançar em rosto a incredulidade dos que ficarem, porque os que ficarem vão ser os que não creram, não acreditaram. O nosso papel é pregar, anunciar e alimentar a fé das pessoas, mas nós precisamos saber que algumas pessoas terão dureza de coração e por essa razão, pela dureza, por não acreditarem, não o verão. O verão como juiz, não o verão como salvador. Se você está ouvindo essa mensagem, hoje você tem a chance de crer no Senhor Jesus e receber a salvação e vê-lo como Salvador, vê-lo como Rei, vê-lo como majestade que ele é. E aí, a partir do versículo 15, Jesus deu as últimas instruções. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso papel, anunciar o evangelho. O evangelho é que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio em carne, que ele morreu por nós e que ele ressuscitou para mostrar que ele tem poder de trazer salvação para todos os que o aceitarem como Senhor e Salvador. Versículo 16 ele fala: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja que na primeira parte ele fala que para ser salvo você precisa crer e ser batizado. Mas na parte B ele fala: quem não crê é que é condenado. Muitas pessoas têm uma dúvida. Será que se eu aceitei a Jesus, que eu acreditei nele, mas eu não me batizei e eu morri, né? Uma pessoa morreu sem ser batizada, ela foi salva? Sim, ela foi salva. Por quê? Veja a parte B do versículo 16. Quem não crer será condenado. Então, o batismo, ele é obrigatório quando você está em vida. Mas, se você crer e eventualmente você morrer logo em seguida, você está salvo, porque você não é condenado. Veja que a parte B fala: quem não crer será condenado. É quem não crê que Jesus é o Filho de Deus que é condenado. Então, o batismo, ele só é um sinal de que você realmente acreditou. Se você realmente acredita em Deus, por que você não se batiza? Por que você não aceita deixar o velho homem, a velha mulher e ser uma nova criatura diante de Deus? O batismo, ele confirma que você realmente acreditou. Se uma pessoa está na igreja há muitos anos e não se batiza, é de se perguntar: será que você realmente crê
que Jesus é o Filho de Deus e que ele vai te salvar? Porque se você ainda duvida, então você ainda pensa em ter o seu pé no mundo, em fazer as coisas do mundo. Não tem sentido que uma pessoa diga que crê em Jesus e não se batize. Aquele que crê em Jesus, naturalmente, vai descer as águas do batismo, assim como Jesus desceu as águas no Rio Jordão para deixar o exemplo de que ele morria para si, para nascer, para anunciar o reino de Deus na terra. Então, não é que o batismo é obrigatório para a salvação, mas quando nós dizemos que o batismo não é obrigatório para a salvação, o que nós dizemos é aquela pessoa que está no hospital, aquela pessoa que acabou de levar um tiro, que está ali, perto da morte. Quando você chega perto dela e fala: Jesus, você aceita Jesus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Você aceita ele como teu Salvador? E a pessoa fala sim. Aquela pessoa creu em Jesus e logo na sequência ela morreu. Ela estava no hospital e logo na sequência ela faleceu. Aquela pessoa acabou de levar um tiro. Logo na sequência ela aceitou a Jesus. Jesus perdoa os pecados dela e ela vai ser salva. Ela não está tendo a chance de receber o batismo. Mas aquele que já aceitou a Jesus há 20 anos, continua na igreja e fala: eu acredito em Jesus, mas continua com um pé no mundo e um pé dentro da igreja, pensando assim: algumas vezes eu caio. E esse cair é um cair de propósito, é um cair em razão de ter o gosto, o prazer pelo pecado, alguma coisa que a pessoa não quer se esforçar para deixar por amor a Cristo. Então, essa pessoa creu realmente em Jesus? Não há como. O Senhor julgará cada caso de acordo com as oportunidades e a chance que a pessoa teve. Essa pessoa que creu, disse com a boca que aceitou a Jesus, mas não toma uma atitude para seguir a Jesus, não é aceita por Jesus. Não porque Jesus não a ama, mas porque Jesus não aceita pessoas que não se entregam completamente a Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo fala assim: que o vosso Deus vos santifique no corpo, na alma e no espírito. Deus não é um Deus de metade. Ele é um Deus que trouxe a salvação por completo. E Ele também deseja que nós entreguemos a nossa vida por completo a Ele. No versículo 17, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Já falamos que Jesus expulsou os demônios do Gadareno, Marcos capítulo 5, e Jesus expulsou uma casta de demônios, lá em Marcos no capítulo 9. Os outros evangelistas, Mateus, Lucas e João, também relatam episódios em que Jesus expulsou demônios. Esse poder de expulsar demônios é um poder que ele dá a todos aqueles que creem nele. Aí o segundo sinal, falarão novas línguas. Muitas pessoas falam que as línguas estranhas não se manifestam mais no nosso tempo, mas as igrejas que são pentecostais estão aí para mostrar, para revelar que Deus tem esse poder, tem essa dádiva para aqueles que buscarem dele. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a Bíblia nos relata que os discípulos estavam reunidos e um vento, que era o Espírito Santo, soprou na casa em que eles estavam e se viu repartido entre eles línguas estranhas que eles falavam. Na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, fala que eles falavam línguas que eram de outros povos, as línguas dos partos, dos medos, dos elamitas, todos aqueles que estavam em Jerusalém. Eles falavam a respeito da glória de Deus nessas línguas. Então, algumas pessoas dizem que o dom do Espírito Santo, de acordo com o texto de Atos capítulo 2, dá autoridade para falarmos apenas em línguas que existem na terra. Seria como se um brasileiro pudesse falar alemão, italiano, russo ou qualquer outro idioma, ou se um russo pudesse falar português.
sem nunca ter estudado português, porque essa seria a graça de Deus. Eu conheço um testemunho de uma missionária que disse que estava em um avião indo para uma outra cidade e naquele avião Deus permitiu que ela conhecesse um americano e ela disse que não fala inglês e que de repente o Espírito Santo disse para ela: prega. E ela disse: eu não falo inglês. E o Espírito Santo disse para ela: prega. Então, quando ela foi até ele e começou a pregar, ela disse que começou a explicar o evangelho em inglês para ele. E que enquanto ela estava falando, ela se maravilhava pelo fato de que na sua mente vinha o idioma e ela falava, e aquele americano inclusive aceitou a Cristo. E ela disse que quando ela se despediu em inglês, ela deixou de falar aquele idioma. Ela contou esse testemunho. Eu conheço esse relato. Então, é possível que isso aconteça? Sim, é possível. Agora, tirando esse ponto das línguas que são faladas, existe a questão da língua dos anjos. Muitas pessoas dizem: não se fala mais nas línguas dos anjos, mas o texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, fala especificamente a respeito do dom de línguas, e no capítulo 14, Paulo fala que ele próprio falava muitas línguas. E no capítulo 13 do mesmo livro, da mesma carta que Paulo escreveu para os Coríntios, a primeira Coríntios, ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor eu nada seria. Então Paulo traz um registro de que existem as línguas dos anjos. E Jesus, nesse versículo 17, fez essa promessa: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, que é o primeiro sinal, e o segundo sinal Jesus falou: falarão novas línguas. Então o caso que foi contado pela missionária tem amparo na Bíblia, em Atos, no capítulo 2. E o fato de existirem pessoas que podem falar nas línguas dos anjos tem amparo no texto de 1 Coríntios, quando Paulo fala: nós falamos línguas estranhas. Então, essas línguas, segundo 1 Coríntios capítulo 14, têm a finalidade de trazer edificação espiritual para aquele que fala, para que ele receba fortalecimento. Para que serve o fortalecimento? Para que tenha autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para operar outros sinais. No versículo 18 ele fala: pegarão nas serpentes. Muitas pessoas falam assim: ha, 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 se eu pegar uma serpente, então duvido que eu não vou sofrer o dano. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, a Bíblia conta que uma serpente picou Paulo quando eles estavam na ilha de Malta. E a Bíblia fala que Paulo pegou aquela serpente e colocou a sua mão no fogo, perto do fogo, para que a serpente fosse queimada. E a Bíblia fala que aqueles moradores daquela localidade ficaram prestando atenção, porque eles sabiam que aquela serpente era venenosa e estavam esperando para que Paulo morresse. Mas viram que no decorrer dos dias Paulo não morreu, então pensaram: ele é um Deus. Então, a Bíblia explica a própria Bíblia. Nós vemos nesse relato que uma situação aconteceu. Paulo estava com Jesus e ele andava com o Senhor. Então, esse sinal de pegarem serpentes e não ter dano nenhum aconteceu com Paulo. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Eu não me recordo de algum sinal desse, de alguém que tenha bebido alguma coisa mortífera e que tenha escapado da morte. Mas nós podemos lembrar que existem várias pessoas que usam drogas, que muitas vezes caem em situação de overdose e que o nome delas é levado na igreja. E as pessoas levantam uma corrente de oração e dizem que o Senhor não permita que essa alma vá. E a pessoa volta da overdose. Então, a overdose fala a respeito das drogas. As drogas podem matar. Então, eu diria que esse é um testemunho que muitas pessoas, mães de filhos que são viciados em drogas, contam e que relatam o cumprimento dessa palavra.
são as mães que acreditam, que creem no Senhor. E se bebem, se usam alguma coisa mortífera, não lhes faz dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse é um outro sinal que acontece muitas vezes. Eu mesmo, que falo aqui gravando esse vídeo, fui curado quando eu tinha 8 ou 9 anos de bronquite asmática. Eu lembro que eu tinha muitas crises, que a minha mãe me levava muitas vezes às pressas no hospital para fazer inalações e essas coisas que geram sofrimento na questão respiratória. E um dia ela me levou em uma igreja e um pastor disse: "Eu vou te ungir e você não vai ter mais isso." E desde o dia em que ele me ungiu, eu não tive mais isso. Então eu posso relatar isso como uma experiência própria que eu tenho aqui, de imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aquele pastor colocou a mão sobre mim e ordenou que eu recebesse em nome de Jesus a cura. Muitas pessoas vão ter outros sinais, exemplos. A cura de enfermos acontece muitas e muitas vezes e isso é uma coisa muito comum. Versículo 19: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então nós vemos onde que Jesus está hoje. Muitas pessoas perguntam onde ele está. Ele está assentado à direita de Deus. E o que ele está fazendo lá? Ele está esperando o momento em que Deus vai dizer a ele: pode voltar para arrebatar a minha igreja, pode voltar para arrebatar a noiva. E ele vai voltar para arrebatar a igreja. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Ele tem poder de ressuscitar, porque ele próprio ressuscitou e mostrou que o que ele falou, ele fez. E ele também tem o poder de arrebatar, porque assim como ele subiu aos céus diante dos seus discípulos quando voltava, pode fazer o mesmo para cumprir a palavra que ele disse que fará. Versículo 20: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. O Senhor coopera conosco, Ele coopera com você. Quando você anuncia o reino, quando você prega o evangelho, Ele está com você, por meio do Espírito Santo. Ele age em você e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. É Ele que confirma os sinais. Então, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos que todos os discípulos receberam sinais. Eles puseram as mãos sobre as pessoas e elas foram batizadas com o Espírito Santo. Eles puseram as mãos sobre os enfermos e eles foram curados. Eles vivenciaram todos esses sinais que Jesus falou. E o livro de Atos dos Apóstolos está na palavra justamente para revelar o que se sucedeu logo após a morte de Jesus. Após a morte de Jesus, tudo o que ele disse que aconteceria se manifestou na vida dos seus apóstolos, na vida dos seus discípulos e ainda se manifesta nos dias de hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então, como diz na carta que o autor aos Hebreus escreveu, no capítulo 13, no versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele é desde o princípio de todas as coisas. Por meio dele foram criadas todas as coisas, pelo poder da palavra dele tudo se fez, e pela palavra ele tem se sustentado em todo o tempo, no tempo da eternidade, e ele permanece hoje realizando as mesmas obras que ele realizou quando ele anunciou essa mensagem e deu essas instruções para os seus discípulos. Se essa mensagem te fortaleceu espiritualmente e você lembrou de alguém, compartilha, curta, compartilha, comenta esse vídeo e que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus Cristo.